Liturgia do dia 5 de novembro de 2023. Solenidade de Todos os Santos. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses, vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a solenidade de todos os santos. Vemos na primeira leitura como as primeiras perseguições tinham feito destruições cruéis nas comunidades cristãs ainda tão jovens. Iriam estas comunidades, acabadas de ser fundadas, desaparecer? As visões do profeta cristão trazem uma mensagem de esperança nesta provação. É uma linguagem codificada que evoca Roma, perseguidora dos cristãos, sem a nomear diretamente, aplicando-lhe o qualificativo de Babilônia. A revelação proclamada é a da vitória do Cordeiro. Que paradoxo! O próprio Cordeiro foi imolado, mas é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o ressuscitado. Ele transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem, em particular pelo martírio, e eles são numerosos. Participam doravante ao seu triunfo numa festa eterna. Na segunda leitura, a segunda mensagem de esperança que correspondem às nossas interrogações sobre o destino dos defuntos, que vieram a ser. Como sabê-lo, pois desapareceram dos nossos olhos? E nós próprios, que viremos a ser? A resposta é uma dedução absolutamente lógica. Se Deus, no seu imenso amor, faz de nós seus filhos, não nos pode abandonar. Ora, em Jesus vemos já o futuro ao qual nos conduz a pertença à família divina. Seremos semelhantes a Ele. Com respeito ao Evangelho, as bem-aventuranças revelam a realidade misteriosa da vida em Deus, iniciada no batismo. Aos olhos do mundo, o que os servidores de Deus sofrem são efetivamente formas de morte. Ser pobre, suportar as provas, os que choram, ou as privações. Ter fome e sede de justiça, ser perseguido, ser partidário da paz, da reconciliação e da misericórdia num mundo de violência e de lucro. Tudo isso aparece como não rentável, votado ao fracasso, à morte. Mas o que pensa Cristo? Ele, pelo contrário, proclama felizes todos os seus amigos que o mundo despreza e considera como mortos. Consola-os, alimenta-os, chama-os filhos de Deus, introduz-los no reino e na terra prometida. A solenidade de todos os santos abre-nos assim o espírito e o coração às consequências da ressurreição. O que se passou em Jesus realizou-se também nos seus bem-amados, os nossos antepassados na fé. E diz-nos igualmente respeito. Sob as folhas mortas, sob a pedra do túmulo, a vida continua, misteriosa, para se revelar no grande dia, quando chegar o fim dos tempos. Para Jesus, foi o terceiro dia. Para os seus amigos, isso será mais tarde. Os membros de uma mesma família têm traços do rosto comuns. As pessoas que partilham toda uma vida juntos acabam por se parecerem. Esta festa anual de Todos os Santos reúne inúmeros rostos que trazem em si
à imagem e à semelhança de Deus, um rosto de humanidade transfigurada. Enquanto vivos, os santos não se consideravam como tais. Longe disso. Eles não esculpiam a sua efígie no fundo de autossatisfação. Contrariamente àquilo que geralmente aparece nas imagens ditas piedosas e nas biografias embelezadas, eles não foram perfeitos, nem à primeira, nem totalmente, nem sobretudo sem esforço. Eles tinham fraquezas e defeitos contra os quais se confrontaram durante toda a vida. Alguns, como Santo Agostinho, vieram de longe, transfigurados pelo amor de Deus que acolheram na sua existência. Quanto mais se aproximaram da luz de Deus, tanto mais viram e reconheceram as sombras da sua existência. Peregrinos do cotidiano, a maior parte deles não realizaram feitos heróicos nem cumpriram prodígios. É certo que alguns têm em sua conta realizações espetaculares no plano humanitário, no plano espiritual ou ainda na história da Igreja. Mas muitos outros, a maioria, são os santos da simplicidade do cotidiano. Infelizmente, canoniza-se muito pouco essas pessoas do cotidiano. Um rosto com traços de Cristo. Encontramos em cada um dos santos e das santas um mesmo perfil. Poderíamos mesmo desenhar o seu retrato robô comum. Por estarem muito próximos de Cristo, deixaram-se modelar pelos seus traços. Como Jesus, os santos tiveram que viver muitas vezes em sentido contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo. Viver as bem-aventuranças não é evidente. Ser pobre de coração num mundo que glorifica o poder e o ter, ser suave no mundo duro e violento, ter o coração puro face à corrupção, fazer paz quando outros declaram a guerra. Os santos foram pessoas em marcha, segundo uma tradução judaizante de bem-aventurado, isto é, pessoas ativas, apaixonadas pelo Evangelho. Os santos foram homens e mulheres corajosos, capazes de reagir e de afirmar a todo custo aquilo que os fazia viver. Eles mostram-nos o caminho da verdade e da liberdade. Aqueles que convivem com eles até hoje afirmam que junto deles sentimos que nos tornamos melhores. O seu exemplo ilumina. A sua alegria é o seu testemunho mais belo. A sua felicidade é contagiosa. Fruto da exortação realizada pelo Evangelho é a santidade de muitos homens e mulheres do nosso tempo, não só daqueles que foram proclamados oficialmente santos pela Igreja, mas também dos que com simplicidade no dia a dia da existência deram testemunho da sua fidelidade a Cristo. Como não pensar nos inumeráveis filhos da Igreja, que ao longo da história viveram uma santidade generosa e autêntica no mais recôndito da vida familiar, profissional e social. Todos eles, como pedras vivas aderentes a Cristo, pedra angular, construíram um edifício espiritual e moral, deixando aos vindouros a herança mais preciosa. O Senhor Jesus havia prometido: aquele que acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas. Os santos são a prova viva da realização desta promessa e ajudam a crer que isto é possível mesmo nos momentos mais difíceis da história. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração.
Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa o mérito de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.